Olá, eu sou a professora Maria Alzira Leite e estou com vocês nas trilhas de aprendizagem, mais especificamente de olho na competência à argumentação. O que vamos trabalhar nessa trilha? Modos de expressão, argumentação e produção de sentido. Tudo isso considerando que vivemos em uma era de comunicação globalizada, em que é fundamental compreender a forma como se estrutura discursivamente a vida social em nosso país e como a linguagem e a argumentação se constituem um espaço de procedimentos estratégicos para expressões individuais. Então, falar de argumentação é fazer referência aos diferentes discursos que circulam nas inúmeras esferas sociais. Assim, ao se analisar um determinado texto ou discurso, observamos os enunciados, as escolhas de palavras, as imagens ou gestos. No entanto, compreender o sentido de um dizer, a sua orientação, o seu valor e efeito ali, em um lugar específico, e a partir disso, construir possíveis significados, não é uma tarefa simples. Por isso, para interpretar um dizer, é importante considerar seus aspectos discursivos de forma integrada. Dentre esses aspectos, destacamos a seleção de palavras, o agenciamento de vozes, os modos de dizer de uma esfera específica e a organização discursiva de um texto, que juntos podem engendrar uma cena enunciativa, argumentativa e orientar a produção de sentido. Como podemos visualizar esses dizeres de maneira prática? Observem o exemplo. Nós temos uma publicidade que compõe uma campanha publicitária maior. Circulou na época do Dia dos Namorados, há algum tempo atrás. Vejam que nós temos uma personagem, linguagens verbal e não verbal, essa personagem centralizada ao lado de uma maçã, o seu olhar, cor de pele, cor de cabelos, mas os dizeres. Era uma vez uma garota branca, como a neve, que causava muita inveja, não por ter conhecido 7 anões, mas vários morenos de 1,80 m. Observem que eu tenho um modo de organização discursivo, descritivo e narrativo. A minha memória discursiva, a partir desses dizeres, orienta-me para a Branca de Neve. Como assim? As pistas que eu tenho, a imagem da maçã, vermelha, a escolha vocabular, era uma vez, branca, neve, 7 anões. Notem que eu tenho uma estratégia intertextual e interdiscursiva de condução dos dizeres, de condução de um planejamento textual. Então, eu tenho também um planejamento argumentativo, com vistas a defender uma tese e, a partir dela, uma conclusão. O boticário. Você pode ser o que quiser. Notem que eu não tenho necessariamente de forma explícita a venda de um produto, a socialização, a propaganda de um produto do boticário, mas considerando uma determinada época, Dia dos Namorados, esse recorte temporal, um público específico, a marca O Boticário, o que essa marca vende, a socialização do que ela vende e do que ela representa em termos de imagem e produto para um público específico. Vejam que locutor, quem fala a partir da publicidade e os posicionamentos,
ou seja, os pontos de vista que emergem aqui também podem contribuir para uma produção de sentido e engajamento ao que é enunciado. Então, nós temos um processo de seleção de palavras, agenciamento de vozes, uma esfera e um modo de organização discursiva. Então, a enunciação e a argumentação estão interligadas e não podem ser analisadas como uma estrutura limitada, fechada, mas sim aberta, na qual há interação de caráter linguístico, discursivo e sociohistórico. E como podemos definir a enunciação, já que falamos tanto nessa palavra aqui? Ora, a enunciação, ela é uma atividade social e interacional, pautada no acontecimento discursivo. Nesse âmbito, há alguém que fala ou escreve, haja vista um determinado sujeito ou público. Aquilo que se produz na enunciação, na fala ou na escrita é o enunciado. E como podemos relacionar a enunciação com a argumentação? Para pensar sobre isso, convém retomar Platão quando ressalta que a argumentação está imbricada em sistemas lógico, retórico e dialético. Assim, do ponto de vista da lógica, esta está vinculada à arte de pensar corretamente, a retórica, a arte de bem falar, e a dialética, a arte de bem dialogar. Novamente, num processo, poderíamos ter o pensar corretamente, o bem falar e o bem dialogar. Nesse cenário argumentativo, convém destacar ainda o posicionamento de Diderot quando salienta que é possível serviço de palavras para exercer uma influência, porque certas palavras, em certas circunstâncias, são dotadas de eficácia, elas possuem um valor semântico argumentativo. Eu consigo chegar até o outro, defender a minha tese, ter uma conclusão positiva, aquela que eu espero. Assim, Diderot destaca algumas particularidades do sujeito. Primeiro, na argumentação, o sujeito é dotado de toda a atividade psicofisiológica necessária à produção do enunciado. O sujeito é capaz de efetuar o trabalho muscular que possibilita tornar audíveis as palavras que compõem o enunciado e, ao mesmo tempo, ele realiza a atividade intelectual que está subjacente à produção do enunciado e que envolve a formação de julgamentos. Em seguida, enfatiza que no sujeito há uma particularidade que é a de ser o autor, pois é o sujeito quem pergunta, afirma ou ordena. E, por último, o sujeito é designado em um enunciado pelas marcas de primeira pessoa, seja por um verbo, cujo sujeito é eu, seja como proprietário dos objetos qualificados como meus, ou como aquele que se encontra no lugar denominado aqui. Como exemplo, temos uma outra publicidade. Observem que, novamente, as linguagens verbal e não verbal dialogam. Há uma personagem, que não é qualquer personagem, mas há uma representação de modelo de beleza na mulher que está aqui. Entre aspas, há o enunciado: eu experimentei e decidi. E você? Por que eu chamei de enunciado e não de frase? Porque aqui é o produto de uma enunciação, de um acontecimento. Que acontecimento? A publicidade, a veiculação aí de um produto, veiculação por uma determinada imagem que tem uma representação para um determinado público específico, interlocutores. Vejam que as pessoas discursivas, eu e a ação, né, experimentei e decidi.
milhões de mulheres já experimentaram e decidiram. Ou melhor, já experimentaram e já decidiram. E você? Então, essa pergunta, você, é direcionada para que você se identifique com essa beleza, com essa imagem de mulher X que experimentou e decidiu usar também um produto específico. Então, todos os itens, os aspectos que estão nesse texto são primordiais para um modo de organização discursivo e argumentativo de defesa de tese e conclusão. Em um outro exemplo, agora o gênero capa de revista, com recorte temporal de 2005, época em que suspeitava-se de envolvimento de Lula, presidente, em corrupção, uma determinada mídia, que não é também qualquer mídia, que tem uma consciência política ideológica X, nos apresentou a seguinte indagação. Ele sabia? Vejam que a imagem da personagem ligada a essa questão, considerando a situação de comunicação, a situação enunciativa de apresentação da capa e da manchete, e tudo o que acontecia na época, orienta o leitor para querer saber o que acontece com essa personagem, se ele realmente sabia de algo, né? E saber o quê. Vejam que a pergunta ela está isolada em letras grandes e brancas, mas outras vozes acompanham essa questão. Então, eu tenho um locutor mídia, tenho um enunciador veja, um enunciador que está atrelado aqui na questão ele sabia, tem um enunciador ligado à consciência política e ideológica para também envolver o interlocutor numa determinada defesa de resposta. Sendo assim, o locutor, enquanto responsável pelo enunciado, põe em cena, por meio deste, enunciadores, que são aquelas vozes, o agenciamento de vozes. Nessas vozes, o locutor organiza os pontos de vista e também as atitudes. O locutor manifesta sua própria posição em relação aos enunciadores que mobiliza. Então, o locutor, ele comanda ali aquela cena. Quer assimilando-se a um ou a outro, fazendo-os aparecer no enunciado para contestá-los ou para mencionar outros pontos de vista que não os próprios. Sendo assim, o sentido do enunciado estaria, então, não só nas diferentes vozes que se manifestam através dele, mas, principalmente, na posição do locutor frente aos enunciadores que são por ele mobilizados na produção do enunciado. Reconstruir o sentido de um enunciado, conforme essa concepção, seria, em primeiro lugar, localizar o locutor e os enunciadores por ele postos em cena e, em uma segunda etapa, verificar qual é a atitude do locutor em relação a cada um dos enunciadores que atualiza no enunciado. Continuando esse raciocínio, podemos também retomar aqui Charrodot quando salienta que a argumentação, haja vista a linguagem, se desdobra no teatro da vida social. A encenação argumentativa resulta em uma competência. A primeira competência é a situacional, que leva em consideração a finalidade de cada situação e a identidade dos locutores e interlocutores que estão ali implicados e efetuam trocas entre si.
A segunda competência, ela é a semiolinguística, que organiza a encenação do ato de linguagem de acordo com as visadas. O que é uma visada? É um modo de organização discursivo enunciativo, descritivo, narrativo ou argumentativo. Então, de que forma eu vou desenvolver o meu discurso? Mais descritivo, mais narrativo ou argumentativo? Vai depender da minha intencionalidade, do meu planejamento de texto, que pode ser fala ou escrita, tendo em vista o meu público. Eu vou dizer o quê, de que forma, como e para quem. E, por último, a competência semântica, que constrói o sentido com a ajuda de formas verbais, gramaticais ou lexicais, recorrendo aos saberes enciclopédicos e de crença que circulam na sociedade, levando em consideração a situação de comunicação. Observem um outro exemplo de capa, revista Veja, também na época lá dos escândalos de corrupção em 2005, 2006, em que eu tenho a predominância da linguagem não verbal. Novamente, todos os aspectos que estão aqui, quais? A escrita Veja em vermelho, a personagem, né, o pezinho da personagem para fora da revista, o que está nos olhos da personagem. Para analisar essa capa, é preciso retomar alguns pontos. Por exemplo, quando Veja, em meio aos inúmeros escândalos de corrupção em 2006, faz referência à indiferença do presidente Lula, como ela mesma diz, entre aspas, restará para a história como símbolo dos 4 anos do governo que tudo fez, mas nada viu. Isso está escrito lá nessa revista. Não foi preciso mais nada além de estampar o desenho do protagonista com a faixa presidencial servindo de venda. Esse é o caso típico de uma capa, que é criativa e praticamente está pronta considerando a sua intencionalidade. Por isso, uma boa imagem sempre estará ali com uma determinada importância fundamental para também a argumentação acontecer. Ela é o primeiro elemento atrativo, dependendo do gênero, aquele que prende a atenção. Então, nesta unidade de aprendizagem, procurou-se construir um espaço de interlocução entre teoria e a prática de produção e interpretação no viés da argumentação. Para isso, focalizou-se os aspectos centrais ligados à enunciação, à organização do discurso e à interação como pontos-chave para o desenvolvimento dos modos de expressão e da comunicação. Além disso, nos modos de dizer desta unidade, há um convite para que você, educador, procure sempre pensar em um planejamento que considere o seu lugar de fala, a imagem dos seus interlocutores, público-alvo e a forma de organizar o dizer, considerando a apreensão das diferentes dimensões do trabalho discursivo com o interlocutor no ato de linguagem e na rede discursiva. Por outro lado, é necessário ainda ter um olhar investigativo, tendo em vista os discursos produzidos nas diferentes esferas sociais. Então, se de um lado procuramos aprimorar os nossos modos de dizer, por outro, é importante também apurar as formas de ler e compreender os dizeres dos outros. Nesse ponto, referia-se aqui Bacega quando salienta que, se qualquer discurso emitido e também os silêncios carregam significados, também esses discursos, os da informação, por mais esvaziados que queiram parecer, estão plenos deles. A eleição de um fato, por exemplo, a ser divulgado ou publicado,
já implica a subjetividade de quem o elegeu. É tempo, portanto, de se considerar as estratégias persuasivas utilizadas por nós e pelos outros. É o momento também de se observar que os discursos sempre partem de algum lugar dimensionado por algum interesse específico ou por uma posição específica. Então, eu sempre tenho uma intencionalidade em um dizer. E isso significa discurso atravessando, influindo, seduzindo, ou também manipulando os indivíduos para formar suas opiniões. Então, é muito importante termos atenção no nosso planejamento discursivo, argumentativo, para chegarmos até o outro. E também é pertinente que tenhamos um olhar investigativo para os discursos argumentativos dos outros, dos nossos interlocutores. Obrigada pela atenção.